são trabalhadores, são membros do grupo fraterno, e hoje, na ausência do palestrante, o Eduardo Henrique, vão levar a termo o estudo proposto, que é semelhanças físicas, né? Semelhanças físicas e morais, a partir do livro Dois Espíritos, não é isso? Ok, senhores. Bom dia. Bom dia, gente. Por questões óbvias, eu vou ficar sentado. Se vocês não se importarem, quem não sabe, eu sofri um acidente o ano passado e que ainda estou colhendo os frutos desse acidente até hoje. Então se eu ficar muito tempo sentado contigo. Isso. Se eu ficar muito tempo em pé, a perninha começa a doer, então vou ficar sentado, tá bom? Normalmente eu fico em pé, mas hoje, infelizmente, vou ficar sentado. Já há tempos que eu venho fugindo de estar sentado nessa mesa aqui para fazer um trabalho, mas chega uma hora, é igual a encarnação, né? Tem espíritos do outro lado que são relutantes de reencarnar, preferem ficar no mundo espiritual porque sabem dos seus compromissos que vão ter que enfrentar na vida material. E eu estava relutante em ter que sentar aqui e fazer um trabalho. O Joel já havia me perguntado se eu queria fazer ou não. Eu falei, não estou legal. Mas a perna não está legal, a cabeça funciona, né? Tanto corri que chegou uma hora em que não teve jeito. Na verdade, somos dois fugitivos, né? Eu também ando fugindo de sentar aqui. Pois é. Já não é da agora que a gente faz dobradinha. Antes, no passado recente, a gente trabalhava junto, ele trabalhava e eu dormia, né? Eu fiquei hipertenso por causa dele. Porque ele dormia e eu tinha que trabalhar por dois. Então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre parecências físicas e morais. Na semana passada, o Ivo falou sobre nossos filhos são espíritos. Esse é um tema muito legal. Tem até um livro, eu não me lembro o nome do autor agora. Muito bom, sinal. Tá, é um livro muito interessante. Quem não assistiu a palestra do Ivo na semana passada, eu aconselho a fazer uma leitura desse livro, porque esclarece, né, nos traz a realidade do que nós somos e principalmente do que os nossos filhos são. Nada mais, nada menos do que irmãos encaminhadas, que naquele momento, naquela etapa da vida, estão vindo como nossos filhos, sob nossa responsabilidade, para que a gente os eduque, para que a gente os encaminhe na vida, certo? Assim como os nossos pais fizeram conosco. Nada mais, nada menos. Então, imaginar que nossos filhos são seres diferenciados de nós, não. São nossos irmãos encaminhados. São espíritos simpáticos ou não, ok? Né? Porque às vezes em família a gente sabe que existem as dissidências, existem as diferenças, certo? Mas são espíritos simpáticos ou não que vêm com uma única função nessa célula familiar de aprender a amar. É para isso que Deus nos coloca em família. Eu costumo sempre dizer que Jesus veio para nos ensinar a desatar nós. Eu sou péssimo. Eu odiava soltar pipa quando a linha embolava, eu fazia um bolo só, jogava a linha fora e comprava outro carretel. Na época era barato. Tá? Carretel de 10, tá? Não é carretel de linha chilena, não. Na época nem existia isso. Dezão. Era um dezão. Dezão e dezinho. E na questão do nó, a gente, ao invés de desatar os nós, muitas vezes nessa célula familiar, a gente acaba apertando mais os laços, não da forma como deveria ser, apertando os laços de fraternidade, apertando os laços de amor. Geralmente a gente aperta o pescocinho do filhinho, aperta o pescocinho do companheiro que está do nosso lado, brinca de roxinho, né? Vai brincando de roxinho e vai, enfim, não desatando esses laços
que nós viemos aqui para deslaçar. Uma fase da nossa vida é uma fase de aprendizado, e para isso nós estamos aqui, que a doutrina espírita, como qualquer outra religião, nos ensina a desatar esses nós. Mas a gente ainda é um pouco reticente nessa questão. Melhorou agora? Desculpa. A gente ainda é um pouco reticente nessa questão de desatar nós. A gente prefere muitas vezes permanecer com os nós atados do que se dispor a trabalhar, a desatar aqueles nós, porque realmente dá trabalho. Não é difícil, é trabalhoso. Desatar um nó é muito trabalhoso. Tem que ter paciência, né? Paciência. Requer paciência, uma boa dose de perdão, que o primeiro passo para você desatar um nó é o perdão. E por isso que nós viemos, a gente vem para cá e vai viver numa mesma família. Não necessariamente a família que nós gostaríamos, mas a família que nós escolhemos, porque é aquela família que vai nos trazer aquilo que nós precisamos, a paciência que nós precisamos, a resistência que nós precisamos, o desenvolvimento do amor, do carinho, da razão, do perdão que nós precisamos. E muitas vezes, não raras vezes, a gente não consegue fazer isso apenas numa encarnação. É necessário que a gente volte e volte quantas vezes forem necessárias. Tá? Jesus nos alertou que nós ficaríamos aqui na terra, onde haveria dores e ranger de dentes, até que pagássemos o último ceitil. Tá? E por isso nós estamos aqui, estudando. Tá? Esse é um ponto. A gente aprende, vem aqui, escuta, aprende e vai para casa, raciocina, discerne, usa a consciência, vai para casa para estudar. Tá? Então, vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. A gente vai fazer uma dobradinha. Ele lê uma pergunta, eu comento, depois eu leio uma, ele comenta. Eu leio, ele comenta, ele lê, ele comenta. Ó, começa aqui na 207 do Evangelho segundo o Espiritismo, parecenças físicas e morais. Tá? E Kardec pergunta aos espíritos na 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física, ou seja, eles se parecem fisicamente, e complementa com uma segunda pergunta: transmitirão também alguma parecença moral? Ou seja, então quando o espírito ele encarna, o pai empresta para ele as aparências, as influências físicas e morais? E aí os espíritos respondem a Kardec: não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. E aí Kardec, não satisfeito, como nunca era, faz uma nova pergunta: de onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? E aí os espíritos respondem: é que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores, que foi exatamente o que você falou aqui agora, né? Então, assim, não é porque eu sou temoso que o meu filho será temoso. Não é, a minha moralidade eu não empresto para ele, ele traz as deles, mas como nós somos espíritos simpáticos, ou seja, nós nos agrupamos de acordo com as nossas qualidades, ele também é um espírito temoso, ele também é um espírito que tem a mesma sintonia que eu tenho. Então fala: você é igualzinho seu pai, você é igualzinho sua mãe. Por quê? Porque nós estamos agrupados. Eu costumo dizer que a gente vive no mesmo condomínio, o condomínio dos teimosos.
Aí estamos todo mundo lá. Aí o condomínio dos vaidosos. Aí o condomínio dos humildes. Então, os humildes andam entre os humildes. E os vaidosos entre os vaidosos. E os teimosos entre os teimosos. E os bons entre os bons. E assim por diante. A coisa mais difícil da gente identificar, ou da gente entender, tá, é que aquilo que a gente identifica no outro é o que a gente precisa melhorar em nós. Eu sempre falo isso. Se você enxerga o defeito no outro, é porque você é detentor do mesmo defeito que você enxerga no outro. Isso é uma dificuldade enorme, porque você identifica teimosia no teu filho, identifica. Quem não identifica? Mas será que você já se olhou no espelho, teve aquela conversa séria com você e não consegue identificar em você a sua teimosia? E quando uma pessoa fala, pô, mas tu é teimoso, eu falo, quem? Eu? Eu teimoso? Não, não sou teimoso. Eu não sou. Você inventa uma série de adjetivos para justificar a sua teimosia, certo? Uma série de outras funções. Não, mas isso eu faço por conta daquilo, aquilo eu faço por conta daquilo outro, certo? Mas você também é teimoso. Se você identifica no seu filho uma pontinha de egoísmo, e qual a criança que não é, né, que tem a fase do meu, e é ali que a gente tem que começar a trabalhar, porque a criança, ela, nos seus primeiros momentos de vida na matéria, ela demonstra, ela já começa a demonstrar traços de personalidades. Então, são esses traços de personalidade que nos cabe trabalhar. Eu sei que tem várias pessoas aqui que trabalham com educação, né? E o sentido de educar não é incutir, e a gente acha que a gente tem que incutir na cabeça dos nossos filhos determinados conceitos, determinadas orientações, e na realidade a gente tem que o conceito de educar é extrair, vem da palavra ex educare, ou seja, retirar de dentro dele aquilo que é bom e trabalhar aquilo que é bom. Não é isso que Jesus faz conosco? Não é isso que os Espíritos fazem conosco a todo momento? Eles trabalham aquilo que nós temos de melhor. Eles não trabalham, eles não incutem ideias nas nossas cabeças. Se tem alguém ao teu lado incutindo alguma ideia na tua cabeça, pode ter certeza que não é teu guia espiritual, porque ele vai te orientar para que você, usando a tua consciência, extraia de você o melhor sentimento, a melhor atitude diante daquele fato que se apresenta. E é esse o conceito de educar. Então, os nossos filhos, nós temos que tratá-los, tirando o que é de melhor, e hoje a educação já está bem mais avançada, né? Na minha época, a educação era na base do pescotapa. Então, errou, era pescotapa para aqui, pescotapa para ali. Palmatória, né? Palmatória, varinha de goiaba. Varinha de goiaba. Vara de marmelo eu não conheci não, porque não é da minha época, mas eu sei que já ouvi falar. Fio de telefone. Fio de telefone era bom também. Cinto com a fivela, né? Exatamente. E é justamente nessa fase, quem já foi mãe, quem é mãe e quem é filho sabe disso, que as mães foram as primeiras que inventaram o GPS, porque ela não erra a sandália. Não. Pega uma havaiana, tenta tacar em algum lugar, você vai errar. Agora, quando ela manda aquela havaiana para cima de você, ela vai fazer curva para um lado, vai fazer curva para o outro, você vai correr e você vai dobrar a esquina e a havaiana vai te pegar. Pelo menos na perna pega. Pelo menos. Pega. Eu brincando uma vez com a minha mãe, eu falei um negócio que ela não gostou, aí toda criança tem aquela coisa, mas não me pega, não me pega. Ela falou, não te pega ou não? Eu atravessei a rua correndo para o outro lado, uma rua pequena. Ela mandou o cabo de vassoura.
Aquilo foi igual um dardo. Mas acertou na cabeça, em cheio. Tá? Aí eu parei, botei a mão na cabeça, olhei. O pior que eu sempre digo dessa coisa não é a questão de você ter levado um cabo de vassoura na cabeça. Era a gozação da galera da rua que fazia contigo. Ali você ficava sendo trollado durante um mês e meio, e, enfim, e se bobeasse, o apelido pegava, né? Até a próxima surra de alguém, aí você saía do... Exatamente. Saía de cena. Exatamente. Então, nesse sentido, a educação já evoluiu bastante. Hoje a gente conversa, hoje já tem até livros que falam sobre diálogos não violentos, diálogos não agressivos, para você aprender a conversar de uma forma mais educada, usando palavras mais educadas, certo? Mesmo quando você não está num bom momento. É um exercício constante? É um exercício constante. Tá? Mas o que a gente tem que aprender é que, se eu identifico no meu filho alguma coisa, certo, que eu não gosto nele, olhe para dentro de si e tente trabalhar junto com ele aquele problema. É difícil pra caramba, é muito difícil, mas eu acho que é extremamente necessário, porque senão você vai entrar num embate, e quando você entra num embate em termos de educação, a tendência é que você saia perdendo, porque você não consegue incutir na cabeça dele aquilo que você quer. Você consegue muitas vezes colocar medo, assustar a criança, colocando medo, colocando preocupações que vão trazer situações muito complicadas no futuro daquela criança. Situações que provavelmente você está vivendo naquele momento, que são oriundas de algumas coisas que aconteceram no passado. Então a gente acaba repetindo ciclos de educação, né, falhas de educação, por não tentar estudar em nós as nossas más tendências, quando a gente as identifica nos nossos filhos. Primeiro que a gente acha que nossos filhos são santos, né? Nossos filhos não fazem besteira, nossos filhos são os melhores alunos, nossos filhos não quebram vidraça de ninguém, nossos filhos não trapaceiam, não mentem, tudo o que eles falam é a mais pura verdade. E quando você se depara com isso, você se assusta e você esquece que você já passou por aquela fase e fez exatamente a mesma coisa que ele. Mas aí, Ferrara, uma coisa importante, que quando a gente começa a enxergar os nossos filhos como espíritos imortais que são, eu acho que você começa a ver a situação de uma perspectiva completamente diferente. Porque enquanto você olha o teu filho, meu anjinho, é a coisa mais linda do mundo, e de fato né, o teu filho, você não consegue visualizar ali que existem qualidades, obviamente, mas que existem situações que você precisa, como educador e como pai e como mãe, ajustar, educar, corrigir, aparar as arestas que a Fátima está falando. Então, quando a gente começa a enxergar que eles são espíritos como nós e que só momentaneamente estão habitando um corpo infantil, quando a gente começa a olhar com essa perspectiva, pelo menos para mim foi assim, e foi quando eu li esse livro, Nossos Filhos São Espíritos, que mudou completamente de figura a maneira como eu passei a olhar minhas filhas. Eu olho as minhas filhas como espíritos, e não como, mas elas são muito crianças. Ok, são crianças, mas são espíritos, trazem consigo suas qualidades, seus defeitos, seus erros e seus acertos. Então, o nosso papel enquanto educador, enquanto pais, é isso, é identificar as qualidades e exaltar as qualidades, e identificar as situações a serem corrigidas e obviamente, se esforçar para que elas consigam, porque também não depende da gente só, depende do espírito em si, e que eles consigam
através do seu esforço, através da sua força de vontade, vencer essas adversidades que elas trazem consigo, né? Entendendo principalmente que você vencendo essa adversidade que ela traz com ela, você está vencendo as adversidades que você traz consigo também. Que muitas vezes aquelas situações que se apresentam, elas vêm mais no sentido de educar você, para que você aprenda a trabalhar melhor os teus sentimentos. Tá? Porque muitas vezes fala que criança é um serzinho sincero, né? Fala o que está pensando, fala o que está sentindo, e realmente é. Eu me lembro que minha filha mais velha, uma vez, ela falou uma coisa para mim que eu desmontei. Eu só não caí aos pedaços porque eu estava sentado dentro do carro dirigindo e eu brigando com ela sobre uma determinada situação. Ela olhou para mim, ela tinha 2 anos e meio, ela falou: pai, eu só quero ir embora para minha casa. Era filha de pais separados. Tá? Então, era aquela coisa do meu, vai ficar comigo, esse final de semana é meu. Só que eu não estava querendo respeitar a vontade dela. E a primeira coisa, quando ela me falou aquilo foi uma pedrada. Eu falei: meu Deus do céu, eu não precisava ter ouvido isso. Então, as situações que os nossos filhos nos mostram, muitas vezes, ajudam para que a gente trate também os nossos traumas, tá? Não só os eduque, mas que a gente com isso, com aquela educação, enaltecendo os pontos positivos dele, a gente consiga também tratar as nossas, ou até mesmo identificar: preciso de tratamento, o que é mais difícil ainda, tá? Bom, vamos lá? Vou ler a 208, aí você comenta, tá bom? Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deles? Resposta de Kardec: ao contrário. Bem grande influência. Resposta de Kardec não, resposta dos espíritos, perdão. Ao contrário, bem grande influência exercem, conforme já dissemos. Os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Olha o que eu acabei de falar aqui antes. Você educando o teu filho, você está se educando, tá? Ele está sendo uma alavanca para o teu progresso. Quando você começa a identificar que o teu próximo, independente de ser filho ou não, é a tua alavanca de progresso, você já começou a pegar a questão da coisa. Eu só cresço quando eu faço o outro crescer. Não em termos de tamanho, né? Porque se você olhar a disparidade aqui, fica meio complicado. Mas eu falo moralmente falando. Ok? Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir do seu desempenho. Bora lá, vai ter tua, Tafarel. O início a gente já falou, né? De fato é isso, né? Todo o planejamento encarnatório envolve não só o filho, mas envolvem os pais. Há um compromisso, há um acordo, na maioria das vezes, né? Quando não se trata de uma reencarnação compulsória, a gente planeja estar aqui, a gente planeja com quem que a gente vai estar, e a gente planeja basicamente os grandes acontecimentos da nossa vida, né? Então, esse final aqui de Kardec, ele é muito importante, porque ele diz para a gente que a gente é tão responsável quanto os nossos filhos, né? Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho, tanto eles quanto nós como pais. Até que Jesus quando diz, né, o que fizeste daquele que eu vos confiei, né? Então, assim, o que você enquanto pai fez em relação àquele espírito ou àqueles espíritos, independente da dificuldade que aquele espírito traga para a gente, né? A gente vai ver um pouco mais à frente que tem situações que a gente traz de fato alguns espíritos muito mais compromissados, e por serem muito mais compromissados, trarão muito mais dificuldades no dia a dia, no trato, em tudo,
Então, aqui, se a gente não vivenciou, a gente pode buscar facilmente do nosso convívio social, que a gente sabe, fulana, aquela mãe é uma santa, porque aquele filho, nossa, só dá trabalho, porque aquele filho faz isso e faz aquilo, porque ele traz muito mais dificuldades, ele traz muito mais necessidade de desenvolvimento do que talvez o pai ou a mãe, né? Mas aquilo constitui para eles um compromisso. A mãe não está ali, ela não é inocente. Coitada daquela mãe com aquele filho. Não, ela muito provavelmente tem relação com a situação que aquele espírito se encontra. Então eles vão lá e organizam uma nova expedição. Vamos mergulhar na carne de novo e vamos ver se agora a gente faz diferente. Então é exatamente isso. E quando a gente retornar à pátria espiritual, nós vamos prestar conta. O que a gente fez? A gente fez o melhor que a gente podia? Fizemos. Não fizemos. Então é isso que a gente tem que ter em mente, na minha visão. Olhar os filhos como espíritos imortais e entender que o nosso papel é entregá-los uma pessoa melhor. E por consequência, quando a gente faz isso, a gente chega no final da linha também uma pessoa melhor, também buscando evolução. Sem destruir o microfone. Essa questão, ela traz um peso muito grande. Se você se aprofundar nessa questão, ela te traz uma responsabilidade, um peso muito grande. Olha a responsabilidade que nós temos na mão. E muitas vezes você comenta nas rodas de amigos, ou em terapias, ou em outras situações qualquer, você se questiona, aonde foi que eu errei? Olha para trás. Em algum momento, pela responsabilidade que te cabe como tutor, como responsável sobre conduzir a educação daquela criança, você teve participação. Só que você esquece. E quando a criança, quando o jovem ou quando o adolescente vem a sofrer alguma consequência por uma informação que ele deixou de receber ou por alguma orientação que ele deixou de receber sua, você se culpa, e é a pior coisa que existe. Você levar para o mundo espiritual, ou que são dois problemas. Você vai ter que se educar para não errar mais e vai ter que retirar esta culpa que você começa a carregar. E a gente tem uma predisposição enorme, muito grande, incomensurável, de carregar culpa. A gente se culpa o tempo inteiro. Mas vamos tirar a palavra culpa e vamos colocar a palavra responsável. Não temos que ter culpa, temos que ser responsáveis. E aí é que está o peso dessa questão. Se nós negligenciarmos com a educação dos nossos filhos, assim como negligenciarmos com as nossas educações, seremos responsáveis pelos frutos que eles irão colher, malgrado as tendências que eles já trazem, certo? E seremos responsáveis também pelos frutos que nós iremos recolher no futuro. Seja nessa vida, seja num futuro, no mundo espiritual um pouco atribulado, né? Ao invés de ir para o nosso lar, né? A gente vai para um bairrozinho mais complicado, certo? Para que possamos dar um pouco mais de valor. Tá? Teremos um outro tipo de aprendizado, porque quando a gente retorne à carne, a gente tenha um pouco mais de valor, seja um pouco mais responsável. Bota uma coisa na cabeça: deixar que a vida ensine, eduque, ou deixar que a vida seja responsável por aquilo que você é responsável, é o pior erro que a gente pode cometer. Isso profissionalmente falando, pessoalmente falando e como pai falando. Deixar que os seus filhos sejam educados pela vida é o pior erro que a gente pode cometer. Vamos em frente? Vamos, e só complementando, trazendo uma questão relevante, que é o seguinte, né? A educação, muitas das vezes, ela não está na palavra só. Aliás,
na maioria das vezes, ela não está na palavra, ela está no exemplo. Então, de nada vale a gente ter um texto bonito, a gente falar bem, a gente orientar, não faça isso, não faça aquilo, mas quando na verdade a criança está aprendendo com o que a gente faz, como a gente faz, como que a gente age nas situações. Meu pai fez assim, minha mãe fez assim. E não adianta depois eu falar, olha, eu fiz, mas você não pode fazer, né? Não é o faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Isso não funciona. Então, é o que Jesus até falou uma vez: ide e pregai. Se você precisar, usa a palavra. E é exatamente, a educação é a mesma coisa. É colocar as qualidades e ajustar os pontos no seu filho é exemplificar, é fazer para que ele aprenda. E, obviamente, o uso da palavra você complementa a questão toda, né? 209. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? Ou seja, então tem situações que eu não vou atrair um espírito simpático. No caso, não eu, né? No caso, pais bons e virtuosos. Não necessariamente somos nós, não necessariamente sou eu. Pais bons e virtuosos. Então, os espíritos respondem a Kardec: não é raro que um mau espírito peça lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhes concede o que deseja. Então, muitas das vezes, é aquilo que eu falei, né? Você recebe um espírito completamente dificultoso, que traz ali uma situação muito delicada, e você fala, nossa, mas ele não tem nada a ver com os pais. E dessa vez não tem mesmo. Dessa vez, a atração por simpatia não aconteceu. Aconteceu ao contrário. Aquele espírito, reconhecendo que precisa evoluir, falou, olha, se a gente tentar com pais melhores do que eu, será que eles não podem me ensinar? Será que não vai ser melhor o meu aprendizado? E aí Jesus e os trabalhadores de todo o processo reencarnatório falaram, tá, vamos lá, vamos fazer esse planejamento. E aí eles captam pais que aceitem e que precisem também, porque eles não são espíritos puros, não são missionários, eles só estão, vamos dizer assim, um degrauzinho acima daquele espírito. Então ele vai lá, eles planejam aquela reencarnação e trazem esse espírito para que ele, através dos exemplos e das palavras, possa ter um sucesso melhor do que talvez ele tenha tido nas últimas encarnações. Sem comentário. Sigo os votos do relator. Questão 210. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo em formação do filho um bom espírito, de preferência a um inferior? Bom, o espírito que vai encarnar no seio daquela família é o espírito que certamente necessita vivenciar as experiências que vocês vão proporcionar a eles. A oração vai te ajudar no momento da recepção. Vamos imaginar o seguinte: você está numa antessala, tá? E escuta do lado pessoas que vão te recepcionar falando mal de você, excomungando a sua presença, sendo totalmente refratário à sua visita, certo? Como é que você, ao sair da antessala, vai entrar naquela sala, dando de cara com aquelas pessoas que você acabou de ouvir determinados impropérios ou determinadas situações que não te agradaram? Certamente que você não vai gostar muito. Certamente que ali já começa uma antipatia. Então, e a gente no outro lado da vida, as nossas consciências elas ampliam. Nem todo ser mal, na acepção da palavra,
tá? Só faz coisa ruim. Nem todo ser bom, na acepção da palavra, só faz coisa boa. A gente erra. E aquele que a gente julga muitas vezes ser mal, também tem coisas boas, também já fez coisas boas. Ele só está tendo que reaprender certas lições. E não é assim na nossa vida. A gente aprende uma palavra errada, vai falando aquela palavra errada durante a nossa vida inteira, até que chega um determinado momento que você escuta uma pessoa pronunciar aquela palavra certa, ou de uma outra forma. Aí você fala: eita caramba, vou pesquisar. Vai lá, pesquisa, e ele estava correto. Dali para frente você teve uma referência e passa a pronunciar a palavra corretamente. Voltando ao que uma coisa que o Passarelli falou, nós somos educados por referências. Quando você não tem uma referência de uma coisa boa, como é que você vai trabalhar o que você tem de bom? Isso na infância, isso na adolescência, isso na juventude e isso na maturidade. Eu tenho que ter referências, exemplos, e disso nós temos exemplos de sobra. Exemplos do bem, nós temos exemplo de sobra. Tá? Mestre Jesus, não vamos muito lá em cima. Chico, Eurípides, Bezerra de Menezes. A gente tem exemplo, Irmã Dulce, a gente tem exemplos de bondade de sobra. A gente tem referências do bem de sobra. Temos referência do mal? Também temos, porque já trilhamos por lá, já seguimos aquele caminho, mas temos também referências do bem. Tá? Então a prece, tá, ela vai te auxiliar para que aquele espírito que vem naquele momento para o seio da sua família seja mais receptivo, tenha mais docilidade com você. Agora, vai encarnar naquele corpo o espírito que precisa encarnar. Vai vivenciar no seio daquela família o espírito que precisa aprender as lições que só aquela família, naquele momento, vai poder proporcionar a ele. Tá? Você pode rezar um terço por dia, pedindo para nascer um Einstein para reencarnar um Einstein na tua família, certamente pensando o seguinte: se reencarnar um Einstein, ele vai ser um cara inteligente e vai me proporcionar alguma benesse futura. Babou. Já perdeu todo o sentido. A prece vai encarnar para tornar aquele espírito mais dócil. Existem terapias em que as mães colocam músicas para os filhos, para os bebês ouvirem, para acalmar. Geralmente não é música que a gente escuta na FM o dia, na outra, certo? Mas não é aquele tipo de música, certo? E quando a criança se encontra agitada, ela se encontra tensa, não consegue dormir, o que é que a mãe faz? Vai lá e bota a mesma música que aquela criança ouvia no útero e a criança Eu se fiz acalma. muito isso. Oi? Eu e Carol fizemos muito isso com Bia e Duda. Uhum. Isso funciona. Funciona pra caramba. Da mesma forma como funciona a oração. Porque tanto a oração quanto a música são vibrações. Tá? E se você emite boas vibrações, você retorna a você boas vibrações. Vamos lá? Ih, o tempo está correndo. O relógio está obsidiado. Tá. Já são... Gozado que no início você pede para ele correr, para o tempo passar rápido. E no final você pede para ele parar. Aí chega um determinado ponto que você percebe que tem muita coisa para falar, você fala: cara, espera mais um pouquinho, só mais 2 segundinhos. Você dobra aí o minuto para 120, ao invés de 60. Tá? 210? É. Questão 210. Pelos seus... Não, esse você leu. Esse já foi lido. Vamos lá. 211. De onde deriva a semelhança de caráter
Posso continuar ou vocês já sabem a resposta? De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos mormente cigêmeos? Resposta dos espíritos. Aí eu vou deixar a palavra com um especialista aqui, tá? São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Já emenda com a outra que é a antítese, né? Uhum. Que é isso, né? Não muda nada. O fato de serem gêmeos são dois espíritos independentes, com histórias independentes, com vivências independentes. E, na maioria das vezes, se consorciam por semelhança, por simpatia, lá nos condomínios da espiritualidade. Mas o contrário também acontece, como também acontece quando não é gêmeo. Então, às vezes, você traz um espírito que você não se assemelha por necessidade dos pais e dos filhos. Aí, a 212, Kardec fala: há dois espíritos, ou, por outra, duas almas nas crianças, cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos. Aí, no caso, é de siameses, né? Aqueles gêmeos que nascem no mesmo corpo. Sim, mas as semelhanças entre elas é tal que faz-vos pareçam, em muitos casos, uma só. E é difícil, de fato, né? Quando a gente olha gêmeos siameses, a gente entender que tem dois espíritos compartilhando um corpo e pensam diferente, mas a gente olha e acha que é um só. Fulano gosta de batata frita, aquele ali também gosta. E é uma coisa estranha, né? Porque imagina, não dá nem para... Qual é a sensação que um tem e o outro tem dividindo o mesmo corpo? Porque quando eu gosto de alguma coisa, eu sei que eu gosto de alguma coisa porque eu sinto. E eles sentem no mesmo envoltório, né? É uma coisa bem complicada. Existem muitas teorias, tá? Muita coisa se fala a respeito de gêmeos siameses. Mas eu acho que a gente, nesse primeiro momento, a gente tem que se ater ao fato de que são dois espíritos que precisam passar por experiências, precisam passar por vivências. Independente daquilo que se comenta sobre reencarnação de gêmeos siameses, independente de qualquer coisa, se aprofundar nesse tema, muitas vezes só vai trazer mais conflito, mais confusão, mais dúvida do que esclarecimento. Então, vamos entender o seguinte: nasceram juntos, naquela forma, para que os pais também, porque é uma experiência para os pais, passem por aquele momento e aqueles dois espíritos passem por este momento, certo? Um momento educativo que lá na frente vai reverberar na libertação desses irmãos, não só na libertação da carne, mas na libertação inclusive dos sentimentos, do que eles precisam realmente aprender. Então, como todos nós, independente se eu estou grudado nele ou não, nascemos para que passemos, aprendamos, façamos, ter mais consciência, vivenciando experiências. Okay? Se a gente consegue entender, pegar esse pontinho do novelo e trabalhar isso, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para crescer e vou passar por experiências que eu vou entender como dolorosas, mas que não são dolorosas. Aquilo que a gente entende muitas vezes por experiência dolorosa é o bálsamo que o seu espírito, que você, espírito, precisa. Tá? É o remedinho amargo que a gente não gosta de tomar. Tá? E se a gente compreender que não existe injustiça qualquer na lei de Deus, isso também muda um pouco a maneira que a gente enxerga, né? A gente tira o coitado, a gente tira a pena, são sentimentos que a gente não deve nutrir, e a gente olha aquela situação, por mais adversa que ela seja, a gente olha aquela situação dizendo, olha, os envolvidos têm responsabilidades, os envolvidos necessitam passar por aquilo, porque a lei de Deus não falha, ela não é injusta, ela não pune um em detrimento do outro. Então, se o pai passa por aquilo, a mãe passa por aquilo, às vezes com um filho com deficiência, às vezes qualquer...
o pai e a mãe não são inocentes, eles não são coitados. Ou eles têm responsabilidades naquela situação, ou eles estão num nível muito mais elevado, são missionários e estão ali de bom grado para contribuir com aquele espírito. Isso não tira a nossa necessidade de minorar o sofrimento do irmão, porque ele é um irmão como outro qualquer. Exatamente. Isso não retira a nossa responsabilidade. Mas a gente passa a olhar com compaixão e não com pena. Exatamente. Aqui no Livro dos Espíritos, ou no Evangelho, Kardec fala, os Espíritos nos trazem, fazer todo o bem que está ao nosso alcance, pois deixar de fazer o bem é produzir o mal. Para e pensa. O pai, voltando para essa ótica, os pais têm responsabilidade, eles quem se virem, quem pariu Mateus que o embale. Eu não tenho nem se esse ditado é assim mesmo, né? Mas tem, pariu Mateus que o embale. Não, eu posso dar uma ajudazinha, eu posso ajudar aquele irmão, tá? Eu também posso ter responsabilidade como ser humano, tá, em não ajudar aquele irmão, de ter a oportunidade. E vamos olhar o nosso dia a dia, que a todo momento a vida te dá a oportunidade para você fazer o bem, a cada segundo, e a gente deixa de fazer. E não só o bem material, né? Porque as pessoas acham que fazer o bem é só dar esmola, é só dar dinheiro. Exatamente. Acho que foi 211 horas. Para a gente acabar, tá? Aqui é tudo do mesmo. É tudo a mesma coisa, tá? Só para complementar, existem adversidades. Existem espíritos que são simpáticos, reencarnam como gêmeos, é o caso, por isso que eu falei que ele é o especialista, porque ele tem gêmeas, certo? E tem espíritos que não são simpáticos, que também reencarnam como gêmeos. E que também não são simpáticos e reencarnam como irmãos. Como irmãos, e se casam no meio do caminho. Vai lá se saber por quê. Fala, tia. Pega aqui. Tá? Sim, tá. Ela vai fazer a prece final. Ela vai fazer a prece. Então, a gente tem que entender que também são irmãos que precisam passar, que talvez aquela gestação gêmea daqueles dois espíritos, tá, numa mesma família, num determinado momento, vai servir como experiência para aqueles dois, talvez até para unir um pouco mais, certo? Para que eles passem por aprendizados, ou por aprendizados de necessidade, que talvez precisem passar, ou por aprendizado de amor, que os pais vão dispensar a eles, ou por necessidade de afinidade entre eles. Porque muitas das vezes, aquele momento ali é a oportunidade que eles têm de estar no mesmo lugar. Exatamente. Dividindo o mesmo espaço. E a gente não imagina a engrenagem que a espiritualidade faz para que esses espíritos estejam num determinado momento, no tempo e no espaço, reunidos naquela família. Existe todo um trabalho que a espiritualidade faz, como existe aqui, todo um trabalho. Eu não sei se é em Mensageiros que o André Luiz conta de todo o planejamento reencarnatório, da constituição dos corpos. Eles são minuciosamente preparados para aquela encarnação. Mensageiros, né? Então, é importante. Então, gente, obrigado, a gente fica por aqui, tá? Agradecendo aí a presença de vocês, a paciência, e vamos refletir um pouco sobre essa questão da educação, porque eu acho que o fundamento aqui das questões de Kardec nesse capítulo tem muito a ver, aliás, tudo que Kardec nos traz tem a ver com a nossa educação, mas especificamente aqui, quando ele fala da educação dos filhos, tá, remete também à nossa responsabilidade em nos educar. Se não me falha a memória, eu acho que é Cora Coralina que fala isso. Feliz daquele que faz a
aquilo que aprendeu ou que faz aquilo que fala. É uma coisa assim. Tá? Eu acho que é Cora Coralina que tem esse ditado. Depois vocês procurem na internet. Tá? A gente é assim, a gente escuta em algum lugar e a gente traz... eu escutei, eu não já li com as mesmas isso, palavras, às vezes não é nem o autor, mas o importante é o conteúdo, né? Exatamente. Eu também sou assim, eu ouvi aí, falaram que é bom. Então, mudando de duas palavras, feliz daquele que simplifica aquilo que aprendeu. Tá? É o melhor. Mas procura isso lá em Cora Coralina que vocês vão achar. Se não achar em Cora Coralina, procura o texto no Google que vai achar também. Vai estar lá. Gente, nós só temos a agradecer de todo o nosso coração, porque foi uma reunião improvisada, ninguém se preparou, eles trouxeram de boa vontade, usaram todo o amor que eles têm para poder estar aqui e dividir com vocês tudo aquilo que aprende. Então, o que o nosso irmão agora terminou de fazer, justamente o que ele faz, emprega no dia a dia dele, é passar aquilo que aprende. Quando a gente consegue fazer isso, cada um de nós somos mensageiros. Trazemos em nós, em nosso registro, esta mensagem, a mensagem do amor, da tolerância, da compreensão, embora tenha dias que fazemos tudo o contrário. Somos tão exigentes para com o outro e tão pouco para com nós mesmos. E isso nos torna pessoas cada vez mais difíceis de conviver, porque andamos sempre numa fila indiana, olhando sempre o defeito e nunca as qualidades. Vamos sair um pouquinho, procurar ver que todos nós estamos a caminho. E quando nós nos empenhamos em auxiliar, seja o nosso filho ou o filho do nosso irmão que está a caminho conosco, isso é amor, isso é compreensão, isso é tolerância, isso é dar exemplo do que aprendeu. Então, vamos começar uma nova jornada a partir do momento que nós tomamos o conhecimento que os nossos filhos são espíritos e cada um tem a sua individualidade, cada um tem um caminho a trilhar, mas cabe a cada um de nós que recebemos a responsabilidade de pai, mãe, tio, avó, vizinhos, estão a caminhos e podem nos auxiliar na jornada. Então, vamos nos unir em pensamento, em compreensão, em tolerância, em desejar ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse doado, feito, e é isso que importa. Então, eu vim agradecer a essas coisas lindas que eu amo de paixão, que são os médios desta casa, todos eles, sem exceção. Eles dizem que o Leandro é meu bebê, mas ele não é o bebê, não, ele é um bebezão, né? E eu adoro mesmo todos eles, todos. O primeirinho é o nosso irmão Wagner, né? O nosso irmão Joel e todos que estão aqui, gente. Eu sou a mais velha mesmo, não posso falar nada. Então, eu não só aprendi, não, eu pretendo botar em prática tudo aquilo que a gente aprende. Mas eu não estou só pretendendo, não, tá, gente? Eu quero. Então, quando a gente usa a palavra eu quero, eu posso, a gente faz, porque é a vontade. Então, vamos desenvolver a vontade de sermos melhores a cada dia. E recebo o meu abraço, uma boa semana, um desejo ardente de que vocês sejam muito felizes e que acordem o dia, botem o pé no chão e digam: Senhor, estou aqui e te recebo. Então, ajuda-me a ser melhor hoje do que fui ontem. Eu preciso me encontrar hoje contigo e desejar a todos os seres da criação paz, saúde e harmonia.
Toca-me, Senhor Jesus, e fazei-me instrumento vivo da tua paz, para que só em mim exista a tua luz. Purifica-me, Senhor Jesus, para que todos que tocarem em mim, pronunciarem o meu nome ou pensarem em mim, possam sentir a tua presença, a lhe fortificar, a abençoar e apaziguar todo o seu ser. Que vocês possam sair daqui revestidos de luz e tocados pela paz do nosso Pai Criador. Obrigada, Francisco de Assis, Teresinha do Menino Jesus e esta boa irmã Clara, para que possa clarear todos os nossos instantes. E saibam que aquele que tem fé, Deus cura, que Ele possa nos curar e trazer esta cura interior, que possa nos restaurar, nos vivificar, nos abençoar hoje e sempre. Graças a Deus.